povo de Roma! Bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada! Chegamos a mais um encontro aqui no Complexo de Ensino Renato Saraiva, aqui no portal Exame de Ordem. Nós vamos estudar hoje o contrato de compra e venda. O contrato que abre a porteira no direito civil lá no mundo dos contratos em espécie. Sim, na aula passada nós terminamos a teoria geral dos contratos e agora a gente inicia o contrato de compra e venda no artigo 481 da Lei Civil. Olha aí na sua apostila, dos contratos em espécie à compra e venda. E aí perceba o conceito no artigo 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Veja que o que existe no contrato de compra e venda é uma obrigação, um compromisso, sim, uma obrigação, um compromisso de se transferir alguma coisa certa. Uma obrigação, um compromisso de se transferir uma coisa certa. Então, é um compromisso de se entregar, de se transferir a coisa certa. Por quê? Porque nós seguimos a tradição romano-germânica e o contrato de compra e venda, ele não gera eficácia automática translativa da propriedade. Reparem e escutem no que eu falei. O contrato de compra e venda, ele não gera uma eficácia automática translativa da propriedade. Não gera. Para que ocorra a transferência da propriedade, deverá ocorrer para os bens móveis, a tradição, para os bens imóveis, o registro. Então, o contrato de compra e venda, ele não gera a eficácia automática translativa da propriedade. Não. Ele tem, quando realizado tal contrato, a ideia de um compromisso de se entregar uma coisa certa. E aí, como a própria lei diz, e a outra parte a pagar certo preço em dinheiro, ou algo que o represente, por exemplo, um título de crédito. Agora, essa coisa pactuada no contrato de compra e venda deve ser uma coisa corpórea, pois, caso seja uma coisa incorpórea, haverá uma cessão e não o contrato de compra e venda. Destaco que esse contrato de compra e venda pode ser, por exemplo, se incluir como relação de consumo ou não. Então, vamos nos lembrar nas nossas aulas de direito do consumidor, para que haja a configuração de uma relação de consumo, tem que haver o critério da habitualidade. Então, se eu vendo meu carro para você e eu estou me desfazendo desse carro porque ele ficou pequeno, porque eu agora tenho uma grande família, ou eu tenho um carro muito grande e tenho uma família pequena, ou esse carro está velho, ou esse carro eu não me adaptei, não importa o motivo. Se eu vendo esse carro para você e eu não sou um vendedor com habitualidades, a relação será regida pelo Código Civil. Agora, mesmo que eu não tenha um estabelecimento, mesmo que eu não tenha um registro, um CNPJ, mas eu compro e vendo carros com habitualidade, a relação será regida pela Lei 8.078, pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Olha que ideia bacana para vocês. Olha que ponto extremamente relevante. Então, o contrato de compra e venda, vamos recapitular, deve ser uma coisa corpórea pactuada, tem que ali ser destacado que a transferência da propriedade se dá pela tradição para os bens móveis ou registro para os bens imóveis, já que adotamos a tradição romano-germânica, ou seja, o contrato de compra e venda ele não gera uma eficácia automática translativa da propriedade. Tudo bem? Bom, dentro do contrato de compra e venda, nós sempre estudamos a sua natureza jurídica. O que é esse contrato? Ele é um contrato bilateral ou sinalagmático. Ele tem um sinalagma. Esse contrato bilateral é que esse contrato ele gera uma reciprocidade para ambas as partes. Então, gera ele a ideia de ser um contrato bilateral sinalagmático. É um contrato oneroso, por quê?
não existe compra e venda gratuita. Não. Eu posso até estar diante de uma troca, uma permuta, mas não estar diante de um contrato de compra e venda. Ele pode ser tanto um contrato aleatório, como também poderá ser um contrato comutativo, doutores. Aleatório, vamos lembrar que a gente estudou na teoria geral de contratos, são aqueles contratos que nascem da esperança, de um evento incerto e casual. São contratos que têm alea, incerteza, que nascem de um evento incerto e casual. Pode ser que o contrato de compra e venda seja um contrato aleatório. A compra e venda, por exemplo, de uma safra futura. Mas pode ser que esse contrato seja um contrato comutativo. Sim, um contrato comutativo, em que as partes já sabem o que irá acontecer. É um contrato que não detém o risco, não possui ali o risco, como o contrato aleatório possui. Ele é um contrato consensual. Sim, porque não se trata de um contrato real. Não se trata de um contrato real. Contrato real é aquele tipo de contrato que, além da vontade, tem que haver a entrega efetiva da coisa. O contrato de compra e venda ele é um contrato consensual. Basta o acordo de vontades. Vai ser gerado um compromisso de se entregar uma coisa. Mas o contrato de compra e venda, ele não é dotado da característica de, além de ter vontade, tem que haver a entrega efetiva da coisa. Cris, você me dá exemplos de contratos aí que são reais? Claro, claro que dou. Por exemplo, o comodato é um contrato real, o mútuo é outro contrato real e o depósito são contratos reais, porque além da vontade, tem que haver a entrega efetiva da coisa. Nós vamos estudar aqui o comodato, por exemplo, o mútuo, por exemplo, nas nossas aulas preparatórias aí para a OAB. São importantes assuntos para a sua preparação. Estamos no 26º exame e o seu certame ele é recheado de perguntas de direito civil. Bom, e aí, olha lá, ele pode ser um contrato formal ou informal. Por exemplo, a lei, em certos casos, exige uma certa formalidade. Por exemplo, o artigo 108 do Código Civil diz que, para os casos em que a compra e venda tenha um valor de compra e venda de imóveis tenha um valor superior a 30 vezes o salário mínimo vigente, deverá ser observada a escritura pública. Então, deverá ser observada a escritura pública. Esse é um ponto fundamental para o seu certame. Deve, então, ser observada a escritura pública. Ok? Bom, ele pode ser um contrato instantâneo ou de longa duração. Então, olha só, cheguei numa loja, numa grande cadeia de sanduíche, me dá a promoção número 3, paguei e recebi contrato instantâneo. Mas pode ser que eu tenha o sonho da casa própria, não tenho dinheiro para pagar à vista o imóvel e faça um financiamento. É um contrato de longa duração, porque todo mês, toda quinzena, todo semestre, eu estou pagando por aquele imóvel. Então, realizando um grande sonho, realiza aqui um contrato de longa duração, de execução cativa. Trata-se de um contrato de execução cativa, de trato sucessivo, por exemplo. Bom, ele pode ser um contrato paritário, em que as partes estão em pé de igualdade, ou um contrato de adesão. Cuidado, meus amigos, aqui. O contrato de adesão, você pode pegar até carona lá no conceito do artigo 54 do CDC. Lá no artigo 54 do CDC, que diz assim: contrato de adesão é aquele autorizado pela autoridade competente ou que as cláusulas são predispostas por uma das partes. Trata-se daquele que é autorizado pela autoridade competente ou que as cláusulas são predispostas por uma das partes. Olha que legal, essa informação ela é de suma relevância para o seu estudo, tá? Esse é o contrato de adesão. Agora, o contrato de adesão não significa que ele é um contrato abusivo. Não confundam. Contrato de adesão,
A gente adere a cláusulas que já são predispostas. Os contratos de massa, por exemplo, telefonia, contrato de gás, por exemplo. N contratos que a gente realiza no nosso cotidiano são contratos de adesão. Agora, pode ser que um contrato de adesão desse contenha uma cláusula abusiva. E aí terá que ser averiguado, a pedido da parte, por exemplo, ou até de ofício, em certos casos, pelo juiz. Lembro que nos contratos bancários, a súmula 381 do STJ veda o juiz de ofício conhecer a abusividade em um contrato bancário. Eu não concordo com tal súmula, mas vale a pena você levar para os seus estudos a súmula 381 do STJ. Uma bela informação aí para o estudo de vocês. Bom, mas quais são os elementos constitutivos do contrato de compra e venda? Nós temos que ter partes. Sim, partes dotadas de capacidade. E muita atenção, que com o advento do EPD, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, com o advento do EPD, Estatuto da Pessoa com Deficiência, houve uma grande tempestade no artigo 3º e 4º do Código Civil. Ok? Em outros artigos também nós tivemos algumas modificações, mas precisamente no artigo 3º e 4º, que tratam de quem são os absolutamente incapazes e quem são os relativamente incapazes, por exemplo. Agora, só é absolutamente incapaz, depois do advento do EPD, aqueles que são menores de 16 anos, por um critério etário aí, foi escolhido. Pessoas que eram tidas, por exemplo, portadores de síndrome de Down, eram tidos como absolutamente incapazes, não são mais, foram passados para serem aí plenamente capazes. Aí foi dada aquela dignidade a pessoas que, infelizmente, pela sociedade, eram tratadas de uma forma mais afastada, para não dizer outra coisa. Então, vamos lá, vamos seguir em frente. As partes devem ser capazes. Capacidade, que é a medida da personalidade, é uma aptidão genérica. Mas em certos casos, amigos e amigas, futuros portadores da Red Platinum, realizando esse grande sonho da advocacia. Sim, você que está realizando esse grande sonho da advocacia, depois vai me encontrar nos treinamentos aqui do CERS, vai me encontrar lá nos treinamentos do seufuturo.com, que são treinamentos para advogados, não é? Que querem ser advogados sem fronteiras. Pois bem, em alguns casos, deve haver legitimação. Olha lá, primeiro vamos aqui relembrar o que se estuda na parte geral, a diferença entre capacidade e legitimação, pois capacidade é a medida da personalidade, é uma aptidão genérica, enquanto que a legitimação é uma aptidão específica para a realização de um determinado ato. Eu sou maior, eu sou casado. Se eu quiser vender o meu imóvel, eu vou precisar da outorga uxória da minha esposa. Por mais que eu tenha capacidade para a realização daquele determinado ato específico, ou seja, a venda do imóvel, haverá necessidade da autorização expressa da minha esposa, que significa a outorga uxória. Então, em certos casos, além da capacidade, terei eu que ter a legitimação. Tudo bem? Bom, e aí o seguinte, a coisa ela deve ser tatuada pela comerciabilidade. Ela deve estar dentro do comércio. A coisa deverá estar dentro do comércio. Deve ser caracterizada pela comerciabilidade. Então, é uma dica fundamental aí para o estudo de todos vocês. Bom, também preço. O preço, tá? Ele tem que ser justo, certo, determinado em moeda corrente de acordo com o princípio do nominalismo. Princípio esse caracterizado no artigo 315 do Código Civil. Princípio do nominalismo. Bebi uma aguinha aqui.
E aí? Olha lá. Então, mas a lei nos apresenta espécies de preço. Preço por avaliação, artigo 485 do Código Civil, preço à taxa de mercado ou de bolsa, preço por cotação, preço tabelado e médio e preço unilateral. Cuidado com esse do artigo 489 do Código Civil. Mas, Cris, por que cuidado com esse preço unilateral do artigo 489 do Código Civil? Porque a lei, ela fala o seguinte, deixa eu pegar aqui o meu código. Vou usar o meu código, tá? Código Civil anotado da minha autoria, comentários dos artigos aqui para vocês. Lá da editora Juspodium, artigo 489. Nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Bom, o comando aqui expressado no artigo 489 veda claramente o preço cartelizado, a cartelização, por isso que ele é nulo. Não, aqui quando se fala nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa o arbítrio exclusivo de uma das partes, não se quer dizer que nulo será o cara que por exemplo, eu estou vendendo, eu vou estipular o preço. Então, só eu estou estipulando o preço, o negócio jurídico vai ser nulo? Não. A lei não quis dizer isso. A lei quis vedar o chamado preço cartelizado, a formação de cartel. Então, artigo 489, preste atenção, é aquela dica fundamental, tá? Beleza? E as despesas e riscos do contrato, Cris? Aí eu trago na apostila de apoio, porque você sabe que nas minhas aulas, todos os blocos, todos têm material de apoio. Então, em todos os meus encontros, vocês têm material de apoio. Estão munidos aí de material de apoio, beleza? Bom, aí olha só, momento apostila, né? Momento apostila. Salvo cláusula em contrário, as despesas, ou seja, se é salvo cláusula em contrário, porque as partes têm a possibilidade de quê? De pactuar. Elas têm essa autonomia para pactuar. Salvo cláusula em contrário, as despesas de escritura e o registro ficarão sob responsabilidade do comprador e as da tradição a cargo do vendedor. E quanto aos riscos, Cris? Até o momento da tradição, os riscos da coisa cabem por obrigação ao vendedor e os do preço ao comprador. Então, aqui, importante. Todavia, casos fortuitos, ou seja, aqueles caracterizados pela imprevisibilidade, né? Porque a doutrina gera uma diferença entre o caso fortuito e a força maior. A lei e a jurisprudência não traz tanta essa diferença, mas a doutrina faz algo para trazer a diferença, falando que caso fortuito nada mais é do que a imprevisibilidade e força maior nada mais será do que a inevitabilidade, tá? Então, todavia, os casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar coisas que comumente se recebem contando, pesando, medindo ou assinalando e que já forem postas à disposição do comprador, correrão por conta deste. Compete também ao comprador os riscos das referidas coisas e, se tiverem mora, de as receber, logo que ordenadas no tempo, lugar e pelo modo ajustados. Essa é a sua previsão legal. Agora, a própria lei, ela nos trabalha restrições, sim, e elas iniciam lá no artigo 496 da Lei Civil. Vejamos, a venda de ascendente para descendente. Você, meu amigo, que está com o seu código na mão, com o seu Vadimeco civil e empresarial aí da editora Juspodium, Vadimeco que eu adoto aqui para sua leitura. Se você está estudando pelo Código Civil anotado, né, livro de minha autoria da editora Juspodium, se você está estudando pelo Direito Civil sistematizado,
volume único mais vendido aí do Brasil, graças a Deus, volume único de direito civil, tanto para sua graduação, como para pós-graduação, como para concurso público, como para consulta rápida na advocacia, o direito civil sistematizado, ó, decolando aí, gente. Então, venda de ascendente para descendente. O artigo 496 diz: é anulável a venda de ascendente a descendente. É anulável a venda de ascendente para descendente, tá? Então a lei é clara, é anulável a venda de ascendente para descendente. E aí percebam claramente, a lei diz: salvo, também tem um salvo. Manda um salve aí, galera. Salve aí, galera do Rio de Janeiro. Manda um salve aí pra galera de Niterói, né? Manda um salve aí pra galera de São Paulo. Bom, mas aqui é um salve, não um salve, né, galera? Então, salvo-se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Oh, meu Deus do céu, a lei falou: é anulável. É anulável, Cristiano. Oh, tudo bem, eu sei, já escutei, é anulável. Mas a lei não falou em quanto tempo, Cris. Calma, tudo tem a sua solução. A lei claramente falou: é anulável. É anulável, ok? É anulável. Quanto tempo? Bom, se você for pegar o seu código, provavelmente tem uma súmula aí, não tem? Súmula, salvo engano, 494 do STF. Esqueça. Tô dando essa aula aqui mega resfriada, às vezes falta até um ar para respirar. Esqueça. Por que eu falo esqueça? Esqueça, Cris, esqueça. Esqueça por quê? Porque essa súmula estava de acordo com o Código de 1916. Código que eu me formei. Lá vai bolinha, já são 18 anos de formado. Meu Deus, 23 anos no direito, né? 5 de faculdade, mais 18 de formado. 23 anos é tempo pra caramba. E eu lá, seguindo na liderança do Toches e Sobral Pinto, lá aqui escritório no meu estadão, no meu Rio de Janeiro. E aí a lei falou: é anulável. Mas quanto tempo para anulabilidade, Cris? Aí não aplico a súmula 494 do STF, que dizia que o prazo era vintenário e prescricional. Trata-se de prazo vintenário, e prescricional. Vintenário e prescricional. Bom, aí eu te pergunto, meu amigo e minha amiga, nesse caso, nessa hipótese, tá? O que eu vou adotar? Você vai decolar, tá? Para as regras lá do artigo 179 da Lei Civil. Toda vez que a lei dispuser que um negócio jurídico ele é anulável, sem trazer o prazo para anulabilidade, eu irei me valer de 2 anos. Isso mesmo. 2 anos decadenciais. O prazo será um prazo de 2 anos decadenciais. Repito, prazo esse de 2 anos decadenciais. Então, o prazo para propositura de uma ação anulatória, o cara bateu lá no meu escritório. Ô, doutor Cristiano, tudo bem? Olha só. Houve uma venda de ascendente para descendente. Eu tomei ciência agora dessa venda, porque eu sou lá da família. Qual o prazo para propositura da ação? 2 anos decadenciais. De quando? Aí é uma controvérsiazinha na doutrina. Se da data do registro, se data da ciência, tá? Então são 2 anos decadenciais para a propositura da ação. Tudo bem, galera? Beleza? Bom, a outra restrição é a venda de bens sob administração. É uma restrição porque essas pessoas portadoras e mencionadas aí no artigo 497, elas são portadoras de certas vantagens. Deixa eu abrir aqui a lei com vocês no artigo 497.
sob pena de nulidade, sublinhe, nulidade, sob pena de nulidade. Não podem ser comprados ainda que em asta pública, leilão para bens móveis, praça para bens imóveis. Ainda que em asta pública, leilão para bens móveis, praça para bens imóveis. Sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda que em asta pública, pelos tutores, curadores, testamenteiros e administradores, os bens confiados à sua guarda ou à administração, pelos servidores públicos em geral, os bens ou direitos da pessoa jurídica que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta, pelos juízes, secretários de tribunais, árbitros, peritos e outros serventuários ou auxiliares da justiça. Os bens ou direitos sobre que se litigar em tribunal, juízo ou conselho, no lugar onde servirem, ou que se estender ou a sua autoridade, pelos leiloeiros e seus prepostos, os bens de cuja venda estejam encarregados. Parágrafo único. A proibição desse artigo estende-se à seção de crédito, que estudamos lá na transmissão das obrigações, no nosso módulo de obrigações aqui que vocês estudaram comigo. 497, então, ele sanciona pessoas que são dotadas de certa vantagem. Venda entre cônjuges. Parte da doutrina sustenta que tal caso se estende para a regra do artigo 1725 do Código Civil, ou seja, para os casos de união estável, que vamos estudar. Para os casos de união estável, 1725, diz a lei, é lícita a compra e venda entre cônjuges, com relação a bens excluídos da comunhão. Então, ela será lícita a compra e venda entre cônjuges de bens excluídos da comunhão. Ponto. Tudo bem? Venda de parte indivisa. Eu coloco também como restrição. Assim eu prefiro. Inclusive, no meu livro, lá no Direito Civil Sistematizado, eu incluí como uma restrição no contrato. A venda de parte indivisa. Essa venda de parte indivisa, do artigo 504, diz assim, ó, vamos lá, 504 do Código Civil. Não pode um condômino, em coisa indivisível, vender a sua parte a estranhos, se o outro consorte a quiser tanto por tanto. O condômino, a quem não se der o conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. Percebam, meus amigos, que aqui eu não estou falando de um condomínio edilício, pelo amor de Deus. Estou falando de um condomínio porque o bem ainda se encontra num estado de indivisão. O bem ainda se encontra num estado de indivisão. O bem ainda se encontra num estado de indivisão. Então, aqui há necessidade de você ficar ligado, você ficar aí ciente de que é uma situação de grande importância para todos vocês e percebam claramente que a lei trouxe de forma expressa um direito de preferência legal. Não é algo pactuado, uma preferência pactuada entre as partes. Não, não se trata disso. É um direito de preferência legal, estabelecido na lei. A lei aqui estabeleceu o direito de preferência. Diferente, por exemplo, a regra do artigo 504 do Código Civil com a regra do artigo 513 que nós vamos estudar, que se trata de um pacto adjeto ao contrato de compra e venda. E é um direito de preferência pactuado entre as partes. Aqui não, eu tenho um direito de preferência legal. E aí, se não observado esse direito de preferência, defendo eu que terá que você propor uma ação anulatória nesse prazo de 180 dias. Certa parte da doutrina defende também a ação adjudicatória. Mas a gente se encontra no nosso próximo bloco.